Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o podcast Vida Real com Vanessa Cavalcante. Eu vou já, antes de mais nada, pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, faça lá sua inscrição, acione o sininho e todos os novos episódios você vai ser notificado. Vai valer muito a pena. Vai ser um episódio melhor que o outro, eu te garanto, tá bom? Hoje nós estamos com uma convidada super especial, uma amiga minha particular. Ela se chama Jusilene Nunes, ela é cristã, casada, mãe, pedagoga, terapeuta familiar, tem um testemunho maravilhoso de vida, de superação. Então, vamos conhecer a nossa convidada. Ju, seja muito bem-vinda a mais esse episódio e muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Amém. Olá, pessoal! Como é que vocês estão? É um prazer muito grande estar aqui com a Van. Para mim, é algo que faz muita diferença na minha vida, porque através da minha história, quem sabe eu não possa ajudar a você que está passando pela dificuldade que eu passei. Quem sabe nós podemos trocar experiências aqui. Então, Van, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Legal. Com certeza vai ser muito bom, com certeza vai ser edificante. E vamos lá. Infelizmente, o tempo aqui passa muito rápido. A gente tem tanto assunto para falar, mas vai ter que ser rapidinho. Ju, conta um pouquinho, ou seja, introduz como que é a sua história, como foi sua infância. Eu sei que você teve um abuso logo lá na infância. Então, vamos começar já pela parte pesada. Como que foi essa história do abuso? Sim, desde criança, eu nasci em berço evangélico, né? Mas, até os meus 6 anos de idade, 6 a 8 anos de idade, eu sofri um abuso por um primo, né? E, no momento, eu era ameaçada, eu me sentia mal, e nessas ameaças eu me sentia muito culpada, me sentia responsável. Mas como que é? Quantos anos você tinha e o seu primo tinha quantos anos? Olha, eu tenho vagas lembranças, eu tinha aproximadamente 3 anos de idade. Muito bebê. Muito bebê. Então as lembranças são escuras, né? E eu me sentia muito culpada por aquilo estar acontecendo comigo. E ele era muito apegado à família? Ele vivia na sua casa? Era um primo distante? Era como se fosse um irmão nosso também. Meu Deus. E ele tinha quantos anos? Ele era uns 5, 6 anos mais velho do que eu. Tá. Né? Então ele era também uma criança. Era, mas era uma criança muito levada, sabe? Terrível. Assim, muito indisciplinada. Então, se eu tinha 3, ele tinha 6, 7. E ele já tinha essa tendência de ameaçar, de falar para não contar. Nós nascemos assim, né? E o que ele fazia com você? Só passação de mão? Ele passava a mão, ele tentava a introdução. Ele a ficava penetração excitado? ficava. Com 8, 7 aninhos? Ficava. Tentava a penetração por trás. E ele falava que isso era normal, que isso era bom, que era assim, que tinha que acontecer. Então, eu fico pensando também, Van, o que ele via? Porque o que criação instigava? esse moleque tinha? O que instigava? O que motivava ele a ter essas práticas? Gente, né? olha como isso é importante. Não era adulto. Não. Ou seja, as crianças estão brincando. Mas o priminho de 7, 8 anos estava já excitado, tentando penetrar a priminha de 3, 4 anos, Sim, gente. Muito sim. sério. E ele falava que isso era normal, que isso era muito comum, que era assim que tinha que acontecer, né? Então, tá aí um motivo porque ele não conseguia finalizar, porque ele também era Uma criança, novinho, ele não também sabe, era uma gente, criança. mas ele via. Ele via. Ele via coisas, E com era certeza. coisas muito graves, por sinal, porque o que ele tentava fazer não era algo normal. Era Criança algo não tá meio pensando que nisso, gente. animalesco ali, né? Então, só Aí ele que quando tentava... eu fui ficando maior, ele também já estava maiorzinho, já estava um pré-adolescente. Então, ele já tinha uma ereção, né? Ele já tinha... Quando eu fiz 7 anos, ele já estava beirando os 14, 15. Então, ele já estava um rapazinho. E vira e mexe, quando isso acontecia,
A minha mãe, ela perguntava o porquê que estava muito quieta, o porquê que se estava acontecendo Você nunca falou para ninguém quando acontecia? Nunca. O que a Nunca criança falei. sente, né? Por que a criança não conta? Porque a criança sente que é culpa dela, Van. Ela acha que ela fez alguma coisa para aquilo acontecer. Ela se sente culpada, né? Indefesa. E o abusador, ele vai trabalhando isso na mente da criança. Ele vai entendendo que isso é normal. Vai fazendo com que a criança entenda que isso é muito comum. E as que... ameaças pegam o ponto fraco da criança. Você Exatamente. falar, E vou fazer uma tal das coisa. coisas que eu mais temia era que ele fizesse isso com a minha irmã. Que é Porque menor eu que tenho uma você. irmã de 1 ano e 9 meses, mais nova que eu. Uhum. Então, eu temia que ele pudesse fazer a mesma coisa com essa minha irmã. Então, eu preferia que parasse em mim. Fosse só com você, tava que bom. fosse só comigo. E talvez, não sei o porquê, mas acredito que tenha dado certo, porque ele não fez. Ele realmente ele não passou isso para minha irmã, não fez com a minha irmã. Então, quando isso acontecia, eu me sentia mal. Porque eu não via isso em lugar nenhum. Então, como que ele achava isso normal e eu não? E você nunca tinha visto. E eu nunca tinha visto. Então, alguma coisa dentro de mim dizia que isso não era normal. E o porquê que ele se interessava tanto nisso? E não em outras coisas, em brincar na lagoa, por exemplo. Porque eu venho da Bahia. Na Bahia tem muitos rios, né? Na Bahia tem muitas praias. Então, ele não se interessava em brincar de forma natural, como as crianças brincavam na terra, na lagoa, de esconde-esconde. Eu estou pensando aqui, é uma coisa muito séria, porque o nosso podcast é isso, é falar sobre vida real. Sim. Às vezes você é mãe, pai, você mora numa casa pequena, o filho divide o mesmo quarto. Talvez esse menino pode ter assistido filme pornográfico, pode ser. Mas talvez, sem os pais perceberem, esse moleque dormia junto, os pais tinham que fazer as coisas ali, a criança está dormindo. Gente, isso é muito sério. Muito. Não se namora na frente de criança. Mas eu sou casada, meu marido também é só um bebê de 1 aninho, não interessa. Criança, ela não pode ver e nem ouvir nada de conotação sexual. Porque é isso. Talvez esse menino viu o pai e a mãe, Sim. é tão normal, eu vou fazer com a minha prima, porque é normal também. Exatamente. Até porque, Van, naquela época, não se tinha o acesso à internet como tem hoje. Então, nós viemos de um lugar que era muito pobre. Era difícil ele ter acesso ao filme, pobre. então Exatamente. era pessoalmente, com certeza. Era pessoal, e ele falava também, uma coisa também muito estranha, que ele falava que os animais faziam também a mesma coisa. Então, não se sabe também o que ele passou. E se, de repente, ele foi também abusado e quisesse passar isso para frente como se fosse normal? É muito mais Tem profundo, muita coisa, né? É muito mais profundo. Tem muita coisa. Tá, e você passou isso, você não contou nada para Não ninguém, contei. cresceu e foi até quando? Até que fase da sua vida? Esse período foi até os 8 anos, que foi quando eu vim para São Paulo. Tá. Porque tudo isso aconteceu enquanto eu morava na Bahia. Tá. Então, quando eu vim para São Paulo, os abusos cessaram. Só que isso foi crescendo uma revolta dentro de mim, né? Foi me deixando uma pessoa mais irada, mais desaforada. Criou uma casquinha de autodefesa, mas, na verdade, era uma grosseria que foi crescendo dentro de mim. Porque eu falava, agora eu não passo mais por isso, ninguém mais vai fazer isso comigo. Então, eu tinha esse instinto protetor, que eu não queria que acontecesse também com a minha irmã, com o meu irmão mais novo. Então, foi gerando uma casquinha de raiva dentro de mim e de autodefesa. Né? Então, eu não deixava com que as pessoas se aproximassem de mim. Homens, principalmente. Principalmente. E eu me dava muito bem com os meninos, mas também não gostava de nenhum deles se eles fizessem algo que eu me sentisse ameaçada, sabe? Então, eu brincava com as meninas, mas brincava mais com os meninos, que eu falava que as meninas choravam demais. Elas eram muito choronas. Ai, vocês choram muito, eu não quero brincar com vocês, não. Vou brincar com os meninos, que eles brigam, já resolve e acabou. Então, eu era muito assim, muito machinho na minha infância, né? Talvez inconsciente, querer ser como eles, ter a força que eles têm.
me comportar como Ou eles, se né? mostrar tão forte Tão quanto. forte Ninguém quanto. agora mexe comigo. Exatamente. É tudo inconsciente, né, Ju? Tudo inconsciente. Às vezes eu vestia as roupas dos meus irmãos, as bermudinhas, quando minha mãe ia trabalhar. Meu pai sempre trabalhou, minha mãe sempre trabalhou muito. E eu vestia a roupa deles, fazia um coquinho aqui, ó, um nozinho aqui no cabelo e ia brincar de bolinha de gude, futebol, brincadeiras de meninos. Eu acho que daí nasce muito uma explicação de lesbianismo também. Acredito. Eu acho que Acredito. muita lésbica se torna lésbica porque tem esse Pra se ranço de defender, homem. Homem nenhum toca em mim mais. Sim. Deve ter muita história dessa por aí. E eu acredito. E para se igualar a eles, para dizer, eu sou tanto quanto vocês. A mesma força que vocês têm, eu também tenho. É verdade. Então, eu posso defender quem eu amo e posso me defender. Então, a minha infância ela foi rodeada de meninos, de moleques. Porque eu sentia isso. Eu sentia que menina... Olha que coisa, Van. Eu sentia que menina era fraca. Então, eu tinha que ser forte, eu tinha que defender quem eu amava e me defender, né? Então, eu achava que sendo um pouco mais valente, mais agressiva, que eu estava tendo esse comportamento saudável. E, com o tempo, eu percebi que isso não é nada saudável. A gente foi criado com uma identidade, né? Nós temos uma identidade. Então, se você entende a sua identidade, você tem que viver como tal. Você tem que se comportar mudar. Não, eu não como sou tal. isso. Exatamente. Então, se a gente tem uma identidade, a gente tem que viver como tal. Então, graças a Deus, o tempo foi passando, me senti muito aliviada por isso não acontecer mais. Tudo que eu começava, eu gostaria de terminar. Por quê? Porque, na minha opinião, né, na minha visão, é legal você começar algo e terminar. O meu pai dizia assim, olha, nós somos de família muito humilde, então, Juscelene, o que você tem que ter é palavra. Tenha palavra, ou é sim ou é não. Se você começar uma coisa, termina. Se você prometer algo para alguém, faça. Não deixa as pessoas falando, não deixa os seus compromissos te abafar e você esquecer das coisas que você prometeu para os outros, porque isso é muito importante. Então, nessa luta, eu cresci assim. Não, se eu comecei, eu vou até o fim. Juscelene, qual era o seu sonho? Qual era o seu objetivo? Você tinha sonho de fazer faculdade? Na minha mente, eu não me via fazendo uma faculdade. Por quê? Porque isso também vai sendo implantado através de coisas que você escuta, de pessoas com a qual você anda. Você veio da Bahia, você não tem que fazer faculdade, você tem que trabalhar. Exatamente. Você tem que trabalhar, trabalha e ganha seu dinheiro e vai viver, minha filha. Não tem esse negócio de ficar... Faculdade é pra gente fresca, que quer... Faculdade de barriga. Pra gente fresca que quer ganhar dinheiro fácil. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mas eu comecei, uma faculdade. Falei, não, vou me desafiar. Gostei. Comecei uma faculdade de pedagogia. E quando eu comecei essa faculdade, passados-se uns 2 anos, mais ou menos, uns 2 anos, eu, da faculdade para casa, da casa para correria com criança e tal. Aí já era casada. Já estava casada. Mas então você está pulando uma parte, porque na sua adolescência teve um namoro abusivo, que é um trauma que a gente precisa contar. Você, mocinha que está namorando, que começou a namorar, você, mulher velha já, mas que está namorando, presta atenção. Como começa o abuso psicológico? Como que foi aquele namoro lá na adolescência? Isso mesmo. Quando eu tinha de 13 para 14 anos, eu tive um namorado. E esse namorado, ele era muito esperto. Só que ele era 9 anos mais velho do que eu. E você, 14? 14 anos. Eu comecei prestes com 14 a completar 15. E ele... Primeiro, ele conquistou os meus pais. Tá. Ele era muito simpático. Ele era muito conversador, era muito da igreja comunicativo. Também? Era crente? Era, infelizmente, aquele crente. Ele era muito comunicador, então, muito trabalhador.
a família foi uma luta para levar ele para a igreja, porque ele era meio rebelde, mas quando aceitou também, foi que foi, né? E a gente começou a namorar, meu pai gostava demais dele. E, gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas um pouco mais atrás, para não dizer antigamente, que não vamos dizer que a gente é velha, época. né? Na nossa época, tinha-se muito isso do pretendente agradar os pais primeiro. Então, ele passava no crivo de todo mundo. Isso é um perfil narcisista, você sabe, né? Isso, concordo plenamente. Ele é Boa narcisista. praça com todo mundo. Com todo mundo. Mas Menos com quem ele escolheu para viver. Então, tratava todos muito bem, só que a mim, eu comecei a me sentir, porque assim, pessoal, quando nós éramos pequenas, minha mãe arrumava agendas para a gente cantar. Você sempre foi do louvor das igrejas? Sempre. Sempre. Mesmo canta empurradinha muito, ali. Ai, obrigada. Canta muito. Mesmo empurradinha ali, a minha mãe arrumava essas agendas, esses compromissos. E quando eu arrumei esse namorado, uma das coisas que ele queria muito tirar de mim era isso. E ele morava longe. Ele não queria te ver feliz. Não. E nem fazer aquilo que eu gosto. Porque eu me sinto bem quando eu sou útil para o próximo. A nossa vida é essa, a gente vive em função do outro. Você nasceu numa casa evangélica, né? Sim. Num lar cristão, todo mundo com rotinas de igreja. O nosso compromisso era esse, igreja, casa, escola. Tá. E ele veio para a igreja depois já adulto? Isso. Ele se converteu, ele não nasceu também num lar cristão? Não nasceu num lar cristão, mas a família dele, quando ele nasceu, já eram todos cristãos. Mas ele não quis seguir. Tá. Aí, com o tempo, aceitou, né? Tá. E quando ele veio para namorar comigo, a primeira vez foi legal, ele ia nos meus compromissos e conquistava todo mundo. O pessoal falava, nossa, Ju, você acertou. Nossa, mas acertou em cheio. Que rapaz boa. É de ouro esse menino. E até então a gente não tinha nada de errado. Então ele me acompanhava nas agendas, tratava os meus irmãos também muito bem. Só que com o tempo ele começou a falar, olha, eu estou indo para aí, então eu quero que você esteja em casa. Eu quero que você me receba, eu quero que você faça janta, mas eu tenho compromisso. Café. Então eu falava, tudo bem, a gente pode ficar o dia todo junto, à noite nós vamos para a igreja, para o compromisso que nós temos. Então ele já falava, não, porque eu só vejo você fim de semana. Então, o mínimo que tem que acontecer é você ficar comigo. As suas agendas depois você cumpre. Você cumpre outro dia, mas comigo você tem que ficar. Então, os meus irmãos começavam a ir sem mim. Nossa, eles começavam, a gente cantava em trio, que é os meus irmãos mais novos. Eu puxo a fila dos mais novos, né? A gente é em 6, então eu puxo a fila dos mais novos. Então, era eu, a minha irmã e o meu irmão caçula. Aí os dois iam sozinhos, os dois começavam a ir. Namorado. E aí a mais velha tinha que ir também, porque para substituir, né, o meu lugar. E isso começou a me fazer muito mal. Muito mal. Comecei a ficar triste, porque eu sempre fui criada solta. Então, como que a pessoa é criada livre, solta, e de repente você se vê numa casa com uma única pessoa e o mundo tem que girar em torno dessa pessoa. Tudo tem que fazer para... Porque hoje, gente, eu percebo que era tudo sobre ele. Não tinha a ver com um relacionamento. Não tinha a ver comigo. Era como se eu fosse uma escrava, uma subserviente, sabe? Alguém que estava ali para servir a ele. E isso me começou a me machucar. Falei, quanto mamãe, tempo durou esse namoro? 2 anos. Meu Deus. Falei, mamãe, porque ele era... Gente, ele era muito fingido. Um narcisista, ele é assim. Ele é muito fingido. Ninguém acredita na sua história, porque imagina, o fulano. Como? Não. Como que se daria isso? Mas ele é tão legal. Mas ele é tão homem de Deus. Você ele canta. deve estar pensando mal dele. Ó, Ju, trabalha a sua ira, trabalha o seu coração, porque você é muito explosiva, você é muito nervosa. Então, pelo visto, está te faltando paciência com ele. Então, era assim que eu era vista. O problema sou eu.
falta de paciência, falta de sabedoria. Agora que Deus te deu alguém decente, você tá botando defeito nessa pessoa. Então, eu era vista desse jeito. E isso começou a me fazer mal. Até que eu falei, mãe, eu não quero mais. Não aguento mais. Mas, minha filha, o que seu pai vai dizer? Pelo amor de Deus, não pode terminar. O que o seu pai vai dizer? Eu falava, mamãe, eu vou ficar só, então. Porque se for para casar com ele, eu não vou casar. Nisso, ele já tinha colocado uma aliança de noivado no meu dedo. Já tinha começado a construir. Uma das coisas também que o narcisista faz é afastar você de quem você ama. Tirar você de perto das pessoas que são o seu porto seguro. Então, o que ele começou a fazer? Ao invés de procurar uma casa aonde eu morava, ele começou a construir aonde ele morava. Longe de tudo. Pensa, num lugar começou a construir. Interiorzão. Então, começou, era casar mesmo. Era para casar. Era para casar. E já estava demorando, porque não pode namorar muito assim. Tem que casar logo. E aí aquilo começou a desgastar o meu sentimento, o meu coração, porque eu cheguei a gostar dele. Porque no começo era realmente muito mil maravilhas, era bom. Mas depois ele começou a me podar e isso começou a me fazer mal. Eu falei, mamãe, não quero mais. Eu não aguento isso, eu não quero mais. Porque quando mexe nos compromissos diários, beleza. Mas quando mexe nas coisas de Deus, aí eu já comecei a me sentir mal, sabe? E sua mãe... Quando foi que você conseguiu convencer sua mãe? Mãe, olha... Foi quando eu falei pra ela, vou morrer solteira então. Porque com ele eu não caso, não. Minha filha, pelo amor de Deus, o que seu pai vai dizer? O que as pessoas vão pensar? Mãe, eu não quero saber. Eu não quero saber o que as pessoas vão dizer. E com o papai, eu fico solteira, mas eu não quero mais isso. E não senti que ela me apoiou. Ela falou assim, então o jeito é a gente orar. Porque não tem outra escolha. Eu não queria saber de orar, não. Eu fui dormir chorando. Então, eu chorei muito nessa noite que eu conversei com ela. E falei, me dá uma direção, Deus. Eu preciso de uma direção. Preciso que o Senhor me dá uma luz. Né? E fui dormir chorando e tal. Até que eu tive um sonho. Eu tive um sonho. E um varão, né? Um varão. Olha, gente, é muito complicado essas coisas, mas acontece. Então, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava sentada em uma pedra, né? À margem do caminho, assim. E esse caminho me lembrava muito aonde eu morava, na Bahia. Isso você já estava morando em São Paulo? Já estava em São Paulo. E já estava bem instalada, né? Tá. E eu tive esse sonho. E eu sentava para descansar, porque o sol era muito quente nesse dia, muito quente. Até que passou um rapaz por mim, e aí eu coloquei a mão assim na testa e falei, meu Deus, eu vou descansar só um pouquinho, porque eu estou muito cansada. E aí ele falava assim, não é hora de você descansar, é hora de você continuar caminhando. Você rapaz que você nunca viu? Nunca vi, e inclusive não vi de frente, vi de costa. E ele falava assim, me dá a mão aqui e a gente vai junto, a gente vai caminhar juntos. E aí quando ele estendia a mão, eu media ele assim, de costas, né? De cima e embaixo. E falava, nossa, ele é branco. Nada, gente, pelo amor de Deus, nada contra negros, não é isso. Racismo, até não mesmo porque é a negra falando do branco. Exatamente. Hoje é tanto mimimi nessa vida que... Então, eu falava, nossa, pensava comigo, né? É branco, é alto, que bonito, né? Eu falava, mas... E se virar e for feio? Enfim, eu era Você muito... não via o rosto? Não via o rosto. Tá, e ele te ofereceu ajuda. Eu vou Isso. Aí eu peguei na mão dele... nesse caminho que tá difícil. Peguei na mão dele e segui viagem. Até porque a rua não era de asfalto, né? Era de areia, né? Como se fosse areia da praia. Então, eu segui viagem, acordei. Acordei mais leve, mais tranquila. Não sei se foi porque eu chorei muito e deu uma aliviada, mas acordei mais leve. Aí... Eu fui correndo contar pra mamãe. Falei, mamãe, eu tive um sonho. Aí ela, normalmente, Deus fala em sonho. Então, conta. Aí contei, mamãe, meu marido, desse jeito, meu marido, mamãe, é branco.
Porque o rapaz que eu estava... E eu conheço a família só negão, Só tudo negão. preto. Eu falei, um branco? Inclusive, o rapaz que eu estava, ele não era branco. Então, ele parecia um índio, né? Então, eu falava, mamãe, não é. Não é esse rapaz. Eu dizia com uma certeza, meu marido é branco. Porque eu tive um sonho assim, assim. Mamãe, e eu mirava bem na nuca dele, assim, ó. E era aquela nuca branca do cabelo bem pretinha, minha mãe. Do jeitinho que a Van tá fazendo. Começou a rir. Minha filha, deixa de loucura. Pelo amor de Deus. De onde você tirou? Mamãe, sonhei. E eu vou achar. Mamãe, se eu ver essa nuca em qualquer lugar, eu acho. E minha mãe ria e falava, filha, você é demais. Mamãe, eu acho que Deus falou comigo. Eu falava pra ela, eu acho que Deus falou comigo. E é uma certeza para eu terminar esse relacionamento que não vai dar certo. Aí minha mãe olhou e falou, tá bom, eu vou te ajudar a enfrentar seu pai, porque a fera era meu pai. Falar com ele vai ser difícil. Porque ele era apaixonado, viu, pelo outro. Então, a gente foi, sentou, conversou, e ele falava assim, vou mandar ela de volta para Bahia, que assim ela não arruma ninguém, assim ela fica por lá, assim a gente não tem que se preocupar com nada. Só que depois dessa conversa, gente, vocês não sabem quem eu encontrei na escola. Na escola. Na escola. Você ia todo dia. Todo dia. E nunca tinha visto aquela coisa. Uma amiga em comum falou, Ju, vamos montar uma banda? Eu tenho um amigo que toca teclado, você e a sua irmã e eu, a gente canta. Então, vamos participar de um recital que tem na escola? Ah, demorou, vamos. Aí eu falei para ela, vamos sim, demorou. Aí ela olhou e falou, então tá, vou chamar meu amigo. Quando ela chamou esse amigo, que eu cheguei aonde eles estavam conversando, ele estava de costa. Gente, sabe onde? Sabe onde eu filmei? Na nuca, falei, é a nuca o do rapaz, sonho. Achei meu marido. Ai, gente. Eu falei, eu nem me importava, Van, com o que os outros iam pensar, porque o outro rapaz ainda estava ali. Aí, nisso, sua mãe permitiu você terminar com o rapaz? Falou, tá bom, eu vou te ajudar nisso. Me ajudou a enfrentar meu pai. Falou, não, deixa a menina, não força, porque deixa mais pra frente, deixa ver o que vai acontecer. E aí nisso... você viu o cara da nuca branca? Vi. E aí? Aí eu falei, meu marido, achei. E o medo? Ai, gente. E o medo de ele virar e ser feio. Graças a Deus, é muito bonito. Meu marido é lindo. E é branquelo. E é branquelo. Chega a bochecha rosa. E alto. E aí eu falei, ufa, graças a Deus, ele é um rapaz bonito, né? Gente, à primeira vista, ele se apaixonou por mim e eu por ele. Que legal. Foi muito bacana. Agora, ir para enfrentar o esquisito que estava lá ainda, rondando. Então, para as outras pessoas, eu ainda era noiva. E você estava sendo safadinha, porque você é noiva de um e está gostando do outro. Na visão das pessoas, porque eu já tinha terminado o relacionamento, mas ele, como um bom narcisista, não deixava com que as pessoas... Então, ele distorcia aquilo que eu falava. Então, era como se eu não tivesse voz, porque ele conquistou primeiro as pessoas para depois me difamar. A palavra dele ia valer mais que a sua. E aí dá para você entender que eles não dão ponto sem nó. Eles sabem direitinho o que fazer, porque eles conquistando quem você ama, com quem você vive, é mais fácil depois convencê-los de que o errado é a vítima, de que a errada era eu. Então, falei, e ele gostou muito de mim, o rapaz da nuca branca gostou muito de mim. A gente fez a banda, aí vocês tocaram, arrasaram, cantaram. Eu nem lembro o que a gente cantou nesse dia, porque eu estava apaixonada, gente. Eu nem lembro o que a gente cantou nesse dia. Eu sei que a nossa banda ficou em segundo lugar. Alguém ganhou. Nós ficamos... Não é uma posição ruim. Gostaríamos de ter ganhado. Talvez, se eu não tivesse com borboletinhas no estômago, quem sabe, né? Focado mais no Tinha focado mais, porque eu me lembro de ter invertido a frase da música, então talvez seja... Deus trocou até a tenha letra sido da por música. isso que a gente não tenha ganhado. Pode ser por isso, né? Foi descontado ponto, e então...
Mas, enfim, agora como é que enfrenta, né? Mamãe, porque na época papai estava trabalhando. E ele sempre trabalhava fora e chegava 15 dias depois. Então, ele ficava fora 15 dias. Depois de 15 dias, ele voltava. Nisso, minha mãe foi para uma reunião escolar e a mãe do Adriano, do meu esposo, foi da também. Nuca Branca. O rapaz da Nuca Branca foi também para uma reunião. E nisso a gente se encontrou e ficamos ali conversando e fechamos. Gente, que loucura. Meu Deus do céu. Hoje a gente é PhD em jovens e adolescentes, viu? Porque eles são danados para enganar a gente. Sabe do gente. que a gente é capaz quando a gente é jovem. Vocês não sabem, nós fechamos um compromisso ali. Nossa, só os dois. Vamos namorar, vamos. Você quer namorar comigo? Quero, vamos namorar. Tá bom, então vamos namorar. É óbvio que meu pai e minha mãe não soube do nosso primeiro beijo. Não foi assim na primeira vista, né? Demorou-se um pouquinho, porque na visão cristã não tem esse negócio de ficar se pegando. Não, tem que firmar um compromisso. Então, começamos a namorar. E minha mãe, minha filha, pelo amor de Deus, você não tá vendo que o outro rapaz está rondando aqui ainda? Mãe, não quero saber. Aí, aliás, é até um jeito dele ir embora logo de vez. Porque uma pessoa normal ia se convencer, falar, já tá em outro. Exato. Eu tenho, né? Eu não vou ficar correndo atrás dela. Tem um pedigree, vou ficar, não vou, né? Mas não foi esse o meu caso. Então, um dia na escola, para resumir a conversa, eu e a Adriano estávamos na escola e esse rapaz me chega no portão da escola, falando com o inspetor que precisava entrar para falar com o Adriano e comigo, porque ele ia nos matar. O Adriano tem mais ou menos a sua idade. Isso. Adriano é um ano mais novo que eu. Mais novo. E esse rapaz é mais velho, então, que vocês dois. Sim. Então, vocês eram jovenzinhos e o cara ele já era adulto, já estava ali, maior. quase beirando os 30 já, né? E ele falou, eu vou matar eles. Mas eu quero matar primeiro o Adriano. Pra Ju presenciar. Eu quero que ela veja isso. Então, eu vou matar primeiro ele, depois eu mato ela. Aí o inspetor se desesperou. Não, você é doido. Dava para ouvir, porque a escola também não era tão grande, né? Então, dava para ouvir os gritos dele no portão, aquele escândalo, aquela coisa feia. Ali ele se revelou, então. Se revelou. Aquela coisa feia, aquele escândalo. E aí foi quando o Adriano queria encarar ele também. Eu falei, não, deixa de loucura. A gente não tem mais nada a ver com isso. Você precisa entender que a gente tem que construir a nossa história. Deixa ele. E aí precisou entrar advogado para ameaçar ele. Graças a Deus, a minha irmã, a mais velha, trabalhava numa casa onde tinha advogados bons. Aí ele teve que ameaçar esse rapaz. Se você não for embora... Gente, a escola que eu estudava era em frente a uma delegacia. Então, era um pulo para ele ser preso. Então, E eu entrei num estado de choque tão grande que a partir daí, dentro de mim, a partir de então, eu entrei em estado de choque, eu não reagia, eu não gritava, eu não chorava, eu só guardei esse rapaz dentro de mim. Eu não conseguia também sentir empatia por ele, nem nada. Eu simplesmente guardei ele dentro de mim. Aquele problema. E eu falei, no momento certo, eu vou me vingar, ele vai ver só. Então, mais uma coisa que eu guardei dentro de mim. E isso é muito sério. Quando a gente guarda muitas coisas, o nosso corpo, ele fala, né? Isso é muito sério. Então... Aí passou, graças a Deus, ele sumiu. Sumiu. Como morava longe, então foi bem mais fácil, né? Então, ele sumiu. Mas ficava ameaçando por telefone. Olha, eu sei onde você está agora. Eu sei que roupa você está vestida. Olha, eu mandei alguém seguir você. E realmente, ele falava a roupa que eu estava vestida. Foi muito feio, foi muito feio. Ele falava a roupa que eu estava vestida, onde eu estava. Eu sei que você foi ver o Adriano agora. Então, foi um momento muito tenso na minha vida. Foi horrível. E aí eu falava para minha mãe. Já senti uma liberdade de falar com ela. Isso, porque uma das coisas também que era um pouco vaga devido ao excesso de trabalho era a comunicação, né? Então, consegui falar com a minha mãe o que estava acontecendo. No dia que esse rapaz decidiu aparecer lá na minha casa, meu pai estava trabalhando
E foi uma confusão, porque ele foi para me matar. E eu estava vindo da escola com o Adriano, então o Adriano teve que voltar no meio do caminho. Foi uma loucura. Minha família tudo acreditando nele. Até que ele inventou, sabe o quê? Eu já ouvi muitas histórias assim, de que a mulher inventa que está grávida para se ficar com um rapaz que ela quer, né? Para prender o cara. Comigo foi o oposto. Ele falou, olha, a gente caiu, a gente, infelizmente, aconteceu e ela está grávida. Então não tem como ela terminar comigo. Tipo, você agora tem que casar, porque ela está grávida. Exatamente, porque não... Deus me livre. Ai, gente, eu não sabia, eu não chorava, eu entrei realmente em estado de choque, eu não acredito. E aí o seu pai acreditou e é capaz de fazer você casar, porque você perdeu sabe por a sua quê? honra. Van, sabe por que eu não cheguei a casar com esse rapaz? Porque eu prometi pro meu pai que eu ia fazer um exame de virgindade para provar que eu não tinha feito nada com esse rapaz. Então, pai, tá tudo normal por aqui. Eu não fiz nada com ele, mas ele disse que você estava grávida e armou a mão para me bater, foi aquela loucura. E isso eu fui só guardando. Mas graças a Deus passou. E a pior coisa é ser injustiçada, né? Demais. E, tipo, se o meu pai, a minha mãe não está acreditando em mim, quem vai acreditar? Isso só acabou porque quando ele viu que eu bati o pé e que eu ia fazer o exame que precisasse, qualquer coisa, aí ele entendeu. Acreditou. E mandou o rapaz embora, enfim. O tempo passou, casei, graças a Deus, namorei 3 anos e meio, casei. Depois de 5 anos tive meu menino, Richard. meu neguinho. Eu falava pro Senhor, se possível, assim, pode mandar ele coradinho assim que nem eu, mas com a bochecha rosa? Não precisa ser tão branco. Não precisa ser branco, assim, mas também não precisa ser pretinho. Mas, né, manda assim, com a bochecha rosinha, assim, quando tiver com calor. Gente, é assim que ele é. Ele é impressionante. Ele é moreninho. Ele é moreninho, mas se ele corre um pouquinho, se está muito frio, aqui rosa tudo. É impressionante. Muito lindo. Então, o tempo passou, graças a Deus. Fui para a faculdade. Aí cheguei onde eu tinha pulado, né? Fui para a faculdade. Fazendo ali a faculdade mais ou menos 2 anos, eu comecei a me sentir um pouco mal. Senti umas dores abdominais e eu tinha uma amiga minha que estava fazendo comigo e eu falava assim, nega, eu tô sentindo uma dorzinha aqui do lado direito, uma coisa estranha e tal. Ela observa que se isso aumentar, você vai pro médico. E o Richard tinha 5 anos nessa época. E aí, isso foi há 9 anos atrás. Aí, aquilo começou a se intensificar. Para resumir, era muita dor mesmo de eu rolar no chão, assim, ó. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Gente, era várias idas, isso em questão de uma semana, várias idas e vindas. Vai no médico, não é nada, toma um remedinho. Toma um remédio, toma laxante, porque a essa altura eu parei de comer. Não é nada, infelizmente são gases, porque é raio-x, né? No raio-x constava só aquelas bolhas, enorme, aquelas bolhas bem grandes. Ultrassom não fazia? Não chegava a fazer. E aquelas bolhas enormes ia tomando conta ali do raio-x, eles falavam, olha, me parece que o que você tem é prisão de ventre, então toma isso, tal, e mandava para casa. Só que eu tenho essa lembrança, né, que quando chegou no fim de semana, o Richard dormiu na casa da minha mãe, de sexta para sábado. E sábado de manhã eu tinha que buscá-lo. Fui na minha mãe e falei, mãe, não estou me sentindo bem, não estou legal, essa semana todinha correndo para o hospital. Minha mãe, toma, minha filha, aqui, ó. Ai, gente, tudo para minha mãe é omeprazol. Toma, minha filha, esse omeprazol aqui que é do estômago, vai resolver. Tá bom, mamãe. Toda vez que eu vejo omeprazol, eu dou risada e lembro da minha mãezinha. Aí... levei o remédio, tomei, Nada. Só piorava, até que no domingo eu não acordava, eu não levantava mais da cama. Não levantava mais, era muita dor. Então, no domingo à noite, eu já estava rolando no chão, a roupa grudava no corpo de tanta dor. Gente, a dor, ela mata, viu? Porque era tanto suor que a roupa, eu não conseguia.
ficar vestida de tanta dor que eu sentia. E aí a Adriana falou, não, chega. É de ambulância, porque se ficar indo pro médico de carro, eles vão entender que você tá andando, você tá bem. E aí eles mandam você de volta. É hospital público. Aí pronto. Então, ele falou, é ambulância. Porque eu perdi a consciência e voltava. Perdi a consciência e voltava. Desmaiava. E numa desses desmaios, eu senti meu pescoço aqui molhado. E quando eu voltei, que eu olhei assim, era o Richard chorando em cima de você. Orando, falando, Senhor, traz a minha mãezinha, eu preciso dela, cura ela. Então, assim, eu percebi que eu ficava um tempo inconsciente, que eu perdia os sentidos. Que estava muito sério. Estava muito sério. Estava desesperando o filho. Estava muito sério. Não comia, a essa altura a barriga bem grande. Sem comer? Sem comer, sem ir ao banheiro, não fazia nem evacuava e nem fazia xixi. Nenhum, nem dois. Nada. Então, aí a Adriana falou, vamos embora. Aí me jogou nessa ambulância, chegou lá, me colocaram numa maca, fizeram-se vários exames. Não constava nada além dessas bolhas que aparecia no raio-x. Aí fizeram exame de sangue. Quando era para mostrar o resultado do exame de sangue, o plantão já tinha trocado, então tinha que fazer de novo. Deus. E eu sofrendo. E eu gritando, e eu chorando, e gritando. É nessa hora que a gente falou, vou voltar para minha casa, é melhor estar em casa. Eu queria muito. Mas o Adriano, ele sabe quando a gente está na adrenalina? Então ele não pensava mais em nada, ele só pensava em me socorrer. Tinha que me tirar essa aflição, né? Então, quando os plantão trocava, Adriano teve que meter pé em porta para acordar o médico que estava dormindo, acordar os enfermeiros. Então, foi glória a Deus pela vida dele, assim, sabe? Porque se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui hoje. Ele foi quem cuidou de você e cuidou. Ligou o piloto automático. Pelo seu socorro. E aí, quando trocava-se o plantão, ele era mão na mesa. Não tá certo, ela vai morrer. Se vocês não fizerem alguma coisa, ela vai morrer. Isso, domingo, a madrugada todinha. Até que domingo, à tarde, resolveram me levar para ginecologia. Segunda, no caso. Isso, de segunda. Isso, à tarde, resolveram me levar para ginecologia. Para fazer exame, para descartar alguma gravidez nas trompas, nas costas. Né? Tem que fazer de tudo. Quando me levaram, a GO, ela olhou para mim e falou, você tá bem? Tocou em mim e falou, como é que você tá? Aí eu sorri para ela, porque eu já estava transpassada, já não chorava mais. Eu não podia beber água. Então, eles tinham que ficar com aquelas ampolinhas de água só para molhar os meus lábios. Então, já estava numa situação. E aí ela olhou e falou assim, gente, olha, ela não tá bem, mas olha o sorriso dessa mulher, gente. Olha o sorriso dela. Então, aquilo emocionou ela. E aí, eu não tenho uma boa visão, viu, gente? Minha visão é terrível. Mas a audição, Deus me deu. Deus me deu uma boa audição. Então, ela se afastou um pouquinho da maca e falou assim, ela tem menos que 4 horas de vida. E eu escutei. Meu Deus. Ela tem menos que 4 horas de vida. Alguém faz alguma coisa por essa mulher. E ela olhando, deixa eu ver os exames. A ginecologista circulou, assim, eu tenho esse exame na minha casa. Ela circulou o meu exame de sangue e falou, ninguém viu isso aqui, não? Gente, olha isso. Tem que se dar um número adequado para não ser risco. Eu já tinha ultrapassado o risco, sabe? E aí ela falou, ninguém viu isso. E aí, doutora, tal, leva ela para ressonância agora. Aí chegaram com uma pilha desse tamanho de ficha. Falou, não dá para passar ela na frente. Vamos transferir ela. E não dá. E aí ela bateu a mão e falou assim, olha, onde é que eu assino aqui? Eu vou assinar o que for preciso. Um termo de responsabilidade por ela, porque vocês não tiram ela daqui e vocês vão fazer o exame. Vocês vão passar ela na frente, porque ela corre risco. Então, ela tem menos que 4 horas de vida. E eu escutando tudo isso. E ali, Senhor, não tem o que fazer. E não falava qual que era o risco? Não se falava, porque eles não sabiam, na verdade, eles não sabiam o que é que eu tinha, porque constava-se várias coisas e não era nada, eles não chegavam a um diagnóstico. E isso, o tempo passando, a barriga já estava assim, ó.
Parecia que eu tinha Explodiu. 9 meses, gente, de gestação. Porque ela cresceu. E eu começava a soltar um líquido horrível pela boca. Um cheiro de carniça. Meu Deus. Carniça. Por isso que eu falo, a gente Tinha não... coisa podre lá dentro. Eu tava podre. E eu falei pra minha sogra, me ajuda, mas eu vou morrer. Eu vou morrer. Se não me ajudar agora, eu vou morrer. Não fala pro Adriano, mas me ajuda. E nisso já chegou mãe, irmãos, povo tudo. Para fazer um movimento, para me visitar, para saber o que estava acontecendo. Para resumir, essa doutora fez eles fazerem a ressonância e falou, como vai demorar para chegar o resultado, o que nós vamos fazer é levar ela para o centro cirúrgico. Chama o cirurgião e leva ela para o centro cirúrgico. E ela realmente assinou um termo de responsabilidade por mim. Para abrir você pra me e abrir. saber o que está lá dentro. O que estava acontecendo. E aí, quando eu fui encaminhada para o centro cirúrgico, aí foi tudo muito rápido. Até eu chegar no cirurgião, demorou-se muito. Mas quando eu cheguei, foi tudo muito rápido. Oi, Juscelene, tudo bem? Você está aqui, a gente vai fazer uma cirurgia em você, nós vamos te abrir. E não sabemos o que vamos encontrar, porque a gente não consegue achar a causa de você estar assim. Tentaram pôr uma sonda para ver se drenava o líquido, não adiantou. E dor, muita dor. E eu falava, eu vou morrer. Eu sentia, gente, quando as pessoas falam que sente a morte perto, isso é verdade, porque eu sentia que eu ia morrer. E fui levada às pressas para o centro cirúrgico. Quando me abriram, eles encontraram as minhas 2 trompas necrosadas, totalmente necrosadas. Encontraram aproximadamente 5 litros de pus na minha região pélvica. Por isso que eu não respirava. Era muita dor e era muito calor. E o cheiro ruim vinha daí. Eu estava totalmente infeccionada. O ovário direito não existia mais. Apodreceu. Então, apodreceu. A ponto de estar aquela coisa viscosa, sabe? Ali, horrível. Horrível. Então, eles passaram 2 horas só lavando os meus órgãos. Só lavando. E mais 2 horas para me remontar, para colocar... E aí, o que acharam lá dentro? Fora essa pus? O pus. Então, eles retiraram as minhas 2 trompas, que já não existiam, retiraram o ovário direito e deixaram o útero e o ovário esquerdo. Tá. Só que uma coisa que intrigou eles quando eles me abriram e lavaram os meus órgãos foi, no meio da cirurgia, um dos cirurgiões saiu e abordou meu marido e falou assim, Adriano, você tem certeza que ela nunca passou por um outro procedimento cirúrgico, além desse que nós estamos fazendo? Tenho, doutor. Como vocês puderam ver, o corpo dela era intacto, a não ser uma cirurgia da cesárea, que ela passou. Tá. Quando foi a cesárea? Seu filho tem quantos anos? Há 5 anos atrás e tal. Não, isso foi antes. O que aconteceu com ela foi antes. E aí o Adriano falou, não estou entendendo. O que aconteceu? Porque nós encontramos no intestino dela, Adriano, várias cicatrizes em ponto cruz. É como se o intestino dela todinho fosse costurado. Ele tivesse perfurado e alguém fosse lá e costurado cada buraquinho em ponto cruz. O intestino dela é assim. Então, ele é cicatrizado. É como se ela tivesse passado por um procedimento cirúrgico e fosse costurada. Ele falou, doutor, vocês viram? A barriga dela é intacta. Até agora. Tá bom, Adriano. E isso ficou intrigando os médicos. Eles queriam entender o que estava acontecendo. Porque eles têm certeza absoluta que eu tinha passado por um procedimento cirúrgico. Vocês lembram que eu falei que eu guardei aquele rapaz narcisista que eu me relacionei por 2 anos dentro de mim? Guardei o primo também, enfim. Fiquei guardando coisas, fiquei guardando mágoas. E isso é comprovado, né, gente? A ciência comprova isso. Que o nosso corpo, ele adoece. E o nosso corpo, ele também cura. Quando você... O corpo fala. O corpo, ele fala. Quando você guarda mágoa, ele adoece. E quando você libera o perdão, ele cura. Eu sou a prova viva disso.
Porque até hoje os médicos não encontram uma explicação para essa cirurgia que eu tenho no meu intestino. Ninguém encontra uma explicação. Tá. E isso aconteceu por quê? Porque quando eu fiquei noiva, que eu estava prestes a casar, eu me libertei. Falei, não, eu quero ter daqui para frente eu quero ser feliz, eu não quero ter um casamento trucado, eu não quero ter filhos. Eu nem queria ter filhos, na verdade, né? Mas eu não queria essa coisa atropelada. Então você percebe que tem duas fases do seu emocional. Percebo. Onde você era amargurada, ou sentia Irada. ódio, sentia raiva, sentia medo, E depois falou, mas eu preciso me libertar disso, eu quero ser feliz. Tá. Porque eu era uma pessoa que guardava, sabe? Então eu falei, não, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano. Você decidiu perdoar. Perdão é uma decisão. Decidi porque o Adriano realmente era um homem bom. E eu queria desfrutar dessa alegria. Eu não queria ficar dividida entre a minha raiva, a desconfiança. Você não ia acreditar nele nunca, porque Nunca. Você tem tanta história ruim com o homem. E tipo, o meu pensamento era assim, é assim que começa. É mais um bonzinho mais que tá um. aparecendo. Tá muito santo pro meu gosto. Se vocês conheceram o Adriano, vocês vão gostar dele. Ele é realmente... Ele é um fofo. Ele é um amor. Ele é assim, eu falo, se ele levantar a mão, Deus leva, Deus puxa. Ai, não é perfeito, gente, mas é assim uma bênção. Mas eu desconfiava, porque o outro também era uma bênção. O outro também era bonzinho. Então, quando eu decidi, eu falei, não, eu vou viver o que realmente... Eu vou acreditar Eu vou no acreditar, amor, eu vou acreditar. na bondade de uma pessoa. E ele foi me conquistando. Não foi com nada, foi sendo ele mesmo. Carinhoso, atencioso. E aí eu falei, não, eu vou... Porque ele cobrava, você não gosta, você não me ama? Eu gosto, eu amo, mas me deixa quieta aqui no meu canto, entendeu? Você não me deixa retribuir a altura. a altura. Então, e quando eu ameacei terminar o noivado com ele, por conta de falação, você largou um para ficar com o outro. Gente, olha, quando o povo quer, são cruéis. Você não tem um bom caráter, você não presta, você é muito dada, você é terrível. Então, eu falei, tá bom, vou terminar. Pronto, fico sozinha. Gente, mas esse homem quase morreu. Tadinho. Ele chorava tanto. Ele chorava tanto. Ele me ama. E eu o amo muito também. Sabe por que eu sei que ele me ama? Porque quando eu passei por todo esse processo, Adriano parou a vida para cuidar de mim. O carro vivia cheio de gente. Ele levava quem estava comigo e trazia e levava. Então ele não vivia. Ele criou olheiras enormes, não comia direito, não dormia. E tinha nosso pequeno ainda. Ele te acompanhou na alegria e na tristeza. E na tristeza, literalmente. Então, a primeira vez que eu vi ele chorar, eu falava, isso é mimimi, isso aí é drama. Mas o tempo foi passando e ele foi provando o homem de caráter que ele é. E isso foi uma prova, assim, não que eu precisasse, mas ele o que eu passei atitude. Provou com atitude. Não foi com palavras. Não. Ju, infelizmente, nosso tempo está tão já Ai. terminando. Mas e Vamos aí? lá. Aí descobriram isso, quer dizer, viram isso, mas não descobriram uma doença. Não. Até que não descobriram, até hoje. Tá. Não se Então, teve um tinha diagnóstico. órgão podre ali dentro, porque o câncer, a mágoa, né? Cria um câncer, o câncer Sim. nada mais é do que um tumor, e esse tumor provavelmente... Aí tirou isso aí. Tirou. Tá. Tirou, mas o meu intestino ficou lá. E ninguém até hoje explica o que aconteceu. Não se tem um E como diagnóstico. foi esse momento que você ficou em coma? Fiquei. Tá. Fiquei em coma. Tive experiências sobrenaturais. Vi a luz, como todo mundo Você viu a fala. luz, você ouvia seu filho. Foi, vi a luz. Mas fiquei bem. Passei pela cirurgia. Foi 4 horas de cirurgia. Graças a Deus fiquei bem e fui para casa. Quando eu fui para casa, passou-se 1 ano aproximadamente, eu comecei a sentir dores de novo. Ai, meu Deus. Daquele jeito. Na barriga de novo. Na barriga. Daquele jeito de novo, eu não quero passar por isso de novo e tal. Quando fui para o médico, descobriram-se que eu tinha uma hérnia incisional, ou seja, a cirurgia anterior abriu-se toda por dentro e eu fiquei, os meus órgãos ficou seguros só com a pele de fora. Olha o perigo. Que perigo. Eu passei anos, gente,
só com a pele de fora segurando os meus órgãos. Então, eu não entendi aquele barrigão, sabe? E aí, para resumir, passei para um outro procedimento cirúrgico novamente, onde colocaram uma tela, fechou-se, e graças a Deus eu fiquei bem. A cirurgia não abriu mais e tal. Mas uma coisa muito importante que eu queria pontuar para vocês é que o meu intestino ele foi curado por si só. Não se teve procedimento cirúrgico. A partir do momento que eu liberei o perdão, é importante demais perdoar. Quando eu liberei esse perdão, o meu corpo ele foi curado. Eu não sentia nada, Van. Antes. Eu só sentia essa mágoa, essa raiva das pessoas, essa raiva de quem me machucou. Mas fisicamente eu não sentia nada. Até que tudo isso aconteceu comigo e eu me senti mal e tal, e onde entrou alguns órgãos em necrose e o intestino. Que quando eu tenho certeza que é isso, quando eu liberei o perdão, meu corpo ele sarou, cicatrizou. Então, olha a importância de você saber perdoar, de você liberar a vida das pessoas. Dizem que quando a gente não perdoa, quando a gente não consegue liberar o perdão, o escravo é quem não perdoa. Exato. Porque quem fez algo contra, talvez nem acha que fez tanto assim. Não tem. E tipo assim, já passou. Porque é aquela história, né? Quem apanha lembra, quem bate esquece. Só que se a gente não libera o perdão, é a gente que se escraviza. Concordo. É a gente que sofre, é o nosso corpo que padece. Então, eu consigo entender que ao armazenar tudo isso, o seu corpo fisicamente estava se corroendo. Isso. Até que, graças a Deus, deu tempo de abrir, limpar, tal. Porque você já tinha perdoado, mas o negócio estava ali. Tinha que sair de alguma forma. Exatamente. Então, o tempo foi passando e entrou-se em necrose. Não foi... Gente, o apodrecer é um nível antes da necrose. Quando necrosa aqui, realmente acabou. Porque o que explica a trompa necrosar do nada? O ovário necrosar? O ovário direito e as duas trompas. Ou seja, graças a Deus eu já era mãe. Porque você foi uma das coisas depois que... disso? Fiquei estéril. Fiquei estéril. Então, não posso mais ter filho. Eu tenho um filho único. E graças a Deus por isso. Porque ele me permitiu ter esse filho, né? E foi na hora certa. Porque eu fiquei meus 5 anos ali resistindo. Não quero ter filho. Eu cuidei muito de sobrinho. Não quero. Quero curtir meu casamento. E a gente dá risada que a gente nem lembra. O que foi esses 5 anos para nós antes dele. A gente nem lembra direito. Mas na minha cabeça estava muito decidida. Até que o tempo foi passando e isso foi sendo inculcado em mim, né? Deus foi colocando isso em mim. Esse desejo e tal. Eu sonhava com um bebezinho aqui no peito, ó. Sonhava. Gente, e ele era igualzinho no sonho. Você é boa de sonho, né? Deus mostra para você as coisas, né? Então, Ju, eu era... muito legal ter ouvido a sua história. Eu já conhecia. Tem muita coisa que daria para falar, mas o tempo, infelizmente, não espera. Que mensagem você deixaria assim para encerrar? O que você falaria? Eu penso tanto uma mãe, como que a mãe percebe que um filho seu está sendo aliciado, está sendo abusado, porque sua mãe nem imaginava que o priminho estava fazendo. Sim. Foi falta de atenção dessa mãe? O que você aconselharia? E sobre esse perdão, você consegue hoje falar que você perdoou essas duas pessoas que te machucaram tanto, tal, tá limpo. Como é para alcançar isso? Então, uma das coisas principais que se tem que ter no relacionamento de mãe e filho, pai e filho, é a comunicação. Porque é assim, foi inconsciente, foi para sustentar os filhos. Minha mãe, ela era ausente. Então, ela trabalhou-se muito. Minha mãe trabalha até hoje. Precisava trabalhar. Gente, eram 6 bocas, né? Então, meu pai sozinho não dava conta. Então, minha mãe sempre trabalhou muito. Mesmo nós morando no norte, ela sempre trabalhou muito. Então, uma das coisas principais para você descobrir o que está acontecendo com o seu filho, com a sua filha, é a comunicação. Porque se ela tivesse perguntado,
alguma coisa a mais, tivesse forçado um pouquinho mais, mas por que você está calada? Mas você não é assim. Por que você não quer ir? Por que você não quer cumprimentar fulano? O que está acontecendo? Se tivesse questionado um pouquinho mais, eu teria falado, eu teria dito. Então, pais, falem, questionem, sabe? Percebam, Tenham curiosidade. enxerguem. Se você percebe que seu filho é feliz, está quietinho, que é comunicativo, não quer falar, não quer encostar perto de certas pessoas, sabe? Não quer, tá meio sisudo, tá triste. Vamos perceber os sinais, porque eles dão sinais, nós damos sinais, eles dão. Então, a comunicação é o principal que tem que se ter para você ter um bom relacionamento com os seus filhos. E questione mesmo, porque a gente é perito em esconder. Criança esconde as coisas. Mas se você não tiver uma boa percepção, aquilo passa batido. E sobre o perdão, como é tomar essa decisão? Porque é uma decisão. Isso. Eu estava vendo uma possibilidade de ser feliz de verdade na minha frente. Quando eu comecei o meu relacionamento e ele queria mesmo se relacionar comigo, era companheiro, era carinhoso, era atencioso. Então, eu vi uma possibilidade de ser feliz. Então, a minha decisão foi essa. Eu não quero mais carregar essa mágoa dentro de mim. Eu não quero mais. Só você sentia isso. Sim, exatamente. A vida passou para todo mundo. O outro fulano casou, foi viver. Meu primo também sumiu, foi viver. Então, eu precisava ser feliz, sabe? E eu queria. Então, eu me dei essa oportunidade. Porque o meu coração quebrou, então eu não ia entregar mais para ninguém. Aí, quando eu decidi, eu pedi muita ajuda de Deus. Falei, Deus, me ajuda. Me ajuda a perdoar. Porque eu preciso fazer isso. Eu quero fazer isso. Porque às vezes a gente fala que perdoa, mas é artificial. Tem que ir na raiz do negócio. Então, a minha motivação para se perdoar foi dar uma chance de ser feliz com quem estava do meu lado. Né? Então, e hoje eu posso dizer que a gente é feliz. Semana que vem a gente completa 19 anos de casados. Que delícia. Minha casa é uma bênção. E é isso, gente. O perdoar abre portas. É libertador. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui mais um episódio. Ju, foi muito bom conversar com você. Gostei muito. Obrigada. Se você gostou, compartilha com alguém. Se inscreve aqui no canal, vai me ajudar muito. Aciona o sininho para você ser notificado dos próximos. E com certeza, todas as semanas estaremos aqui, um episódio melhor que o outro. Tá bom? Obrigada pela sua companhia e até a próxima.